Olá, bem-vindos e bem-vindas de volta à nossa conversa sobre como construir uma cultura de feedback que de fato funcione, né? Especialmente quando a gente pensa no universo da educação. Olá, é um prazer estar aqui de novo. No nosso último encontro, nós preparamos o terreno, falamos um pouco dos fundamentos. Hoje, o foco é um ponto que o livro Jornada do Feedback explora bem, lá no capítulo 5, a conexão muito direta entre feedback e resiliência. Parece que uma coisa acaba alimentando a outra, né? Exatamente. Resiliência é uma palavra muito falada hoje, né? Quase um chavão às vezes, mas ela é realmente fundamental. E não só para a comunicação, ela é a base para construir confiança e principalmente para a gente conseguir lidar com a pressão, com os desafios, que não são poucos, vamos combinar, na gestão educacional e na sala de aula. Sim, com certeza. O livro Soft Skills também é. Ele dedica uma atenção especial para essa capacidade, né? De enfrentar os problemas, conseguir se adaptar e, enfim, seguir em frente. E o capítulo 5.5 da Jornada do Feedback parece que é o coração dessa nossa discussão hoje. A ideia central é que o feedback, quando ele é feito do jeito certo, ele não só aponta caminhos, mas ele de fato fortalece essa capacidade, essa habilidade de absorver o impacto, aprender e crescer. E isso é vital para os profissionais da educação. Penso muito nos professores do programa de ensino integral, por exemplo, que tem uma rotina super intensa. Então vamos começar do começo, que acho que ajuda a clarear. O que exatamente significa resiliência nesse contexto profissional que as fontes estão abordando? Ótimo ponto. É crucial a gente ir um pouco além daquela noção mais comum, sabe? De resiliência como um traço de personalidade. A pessoa é resiliente ou não, quase como algo que ela herdou. Sim, como se fosse fixo. Exato. Quando a gente olha para a gestão, e os materiais que a gente tem aqui reforçam muito isso, a resiliência é, na verdade, uma habilidade. É a capacidade de lidar com as situações difíceis, com a pressão, com o inesperado, e ainda assim conseguir manter um certo equilíbrio emocional e continuar produtivo, continuar atuante. Entendi. Uma habilidade que pode ser desenvolvida, então. Pode e deve. E aqui tem um detalhe fundamental que as fontes destacam bastante. Essa capacidade não depende só do indivíduo. Isso é muito importante. O ambiente de trabalho tem um peso enorme nisso. Ah, interessante. Sabe? Não adianta ter a personalidade mais, forte do mundo se o ambiente é tóxico, se é hostil, se não oferece nenhum suporte. Aquela tal da resistência psíquica que o material menciona, ela depende muito desse contexto. Ninguém consegue ser resiliente no vácuo. Entende? Faz todo sentido, quer dizer, não é só uma questão de ter casca grossa e pronto, é mais uma combinação entre a pessoa e o sistema onde ela atua, o ecossistema ali, né? Perfeito. E aí entra o feedback, como é que ele pode ser essa ferramenta para construir essa capacidade? Para ajudar a lidar com as adversidades, para, como a origem da palavra até sugere, né, saltar de volta depois de um baque. E o capítulo 5.5 da Jornada do Feedback organiza isso de um jeito bem didático. Ele aponta 3 elementos centrais que o feedback, quando bem feito, pode nutrir. Primeiro, a autoconfiança. Acreditar em si mesmo de uma forma geral. Ok, autoconfiança. Segundo, a autoeficácia, que é uma crença um pouco mais específica. É acreditar na própria capacidade de realizar tarefas concretas, de alcançar objetivos que foram definidos. É o eu consigo fazer isso aqui. Entendi. A confiança na ação específica. Isso. E terceiro, a autoconsciência. A capacidade de se perceber, de entender as próprias emoções, reações, pontos fortes e fracos. A autoconsciência, olha. Isso me conecta na hora com outra ideia muito forte que aparece bastante no material sobre soft skills, a de que o autoconhecimento é quase sempre o ponto de partida para tudo, né? Sim, total. Aquele conhece-te a ti mesmo do Sócrates que, nossa, nunca fica velho. Entender o que te move, o que te trava, quais são seus gatilhos. Parece que sem isso, qualquer tentativa de desenvolver uma soft skill ou qualquer coisa fica meio superficial, não acha? Exatamente. É a base de tudo. Quando esses 3 pilares, a confiança geral, a crença na capacidade de fazer e a consciência sobre si mesmo estão sendo trabalhados, aí sim o profissional consegue receber um feedback. Mesmo um feedback que aponte uma falha ou uma necessidade de ajuste, e usar essa informação para o que ela realmente serve, mudar um comportamento específico que precisa ser alinhado, conforme a orientação da gestão, claro. É sobre uma ação, um resultado, e não sobre o valor da pessoa em si. Entendi. Separar a ação da identidade. Isso. É como o livro Soft Skills discute também, sobre assumir a responsabilidade pelas próprias escolhas, pelo próprio desenvolvimento. Em vez de ficar buscando culpados fora, né? O feedback, quando ele é bem recebido e isso depende desses pilares estarem mais sólidos, ele vira combustível para essa autorresponsabilidade. Entendi. Então a resiliência não é só aguentar o tranco. É ter essa estrutura interna,
autoconfiança, autoeficácia, autoconsciência, que permite processar o feedback de forma construtiva. Mas aí a gente chega no como fazer, né? Para que o feedback realmente fortaleça esses pilares, em vez de, sei lá, destruir a confiança da pessoa, parece que tem um ingrediente essencial que o material destaca muito. Ele precisa ser impessoal. É isso mesmo? O foco tem que ser no que a pessoa faz e não no que ela é. Exatamente. Esse é o ponto nevrálgico, o pulo do gato, talvez. Especialmente quando a gente fala de gestão pública, que é o caso da gestão educacional na maior parte do Brasil, né? Sim, a grande maioria. A conversa de feedback, ela precisa ser quase cirúrgica. O foco tem que ser sempre no comportamento observável, na atitude demonstrada. Nunca um julgamento sobre a personalidade ou o caráter da pessoa. O objetivo, claro, é influenciar positivamente os comportamentos. Por exemplo, dos professores, dando clareza sobre como o desempenho deles se compara com as expectativas, do cargo, do programa, das metas. É sobre fatos, dados, observações concretas. Nada de eu acho que você é. Certo. Então, na prática, assim, seria trocar um você é muito desorganizado com os prazos por algo de tipo, olha, percebi que nos últimos 3 projetos os relatórios foram entregues depois da data combinada. Isso acabou gerando consequências X e Y. Como a gente pode garantir que os próximos prazos sejam cumpridos? Seria essa a lógica, focar no fato concreto, a entrega fora do prazo e nas consequências e já abrir espaço para buscar a solução junto. Perfeito. É exatamente essa mudança de chave. É sair do campo do julgamento pessoal, que é muito perigoso, e entrar no campo da observação objetiva. E o interessante é que essa abordagem não é só uma boa prática de comunicação, sabe? Ela se conecta diretamente com um dos pilares da administração pública no Brasil, o princípio da impessoalidade. A impessoalidade. Claro, faz parte daquele famoso acrônimo LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Todo gestor público conhece bem, ou deveria conhecer. Isso mesmo. O princípio da impessoalidade, ele diz basicamente que o gestor público não pode agir com base em favoritismos, nem perseguições, nem preferências pessoais. As ações dele devem ser pautadas pelo interesse público e pelas regras estabelecidas. Certo. Aplicando isso ao feedback, significa que a avaliação de um professor, por exemplo, não pode ser baseada em simpatia ou antipatia, ou em impressões subjetivas do gestor. Tem que ser baseada em critérios claros, em desempenho que foi observado, em comportamentos que estão relacionados às funções e aos objetivos do trabalho. O feedback, nesse contexto, vira um ato de gestão alinhado a um princípio legal e ético fundamental. Olha só que conexão interessante. Quer dizer, então, que dar feedback impessoal na gestão pública não é só mais eficaz para desenvolver resiliência e melhorar o desempenho, é também cumprir um dever administrativo. Isso dá um peso ainda maior para essa prática, né? Com certeza, reforça a necessidade. Mas vamos explorar um pouco mais o impacto disso na pessoa que recebe feedback. Quando a conversa foca nesse comportamento específico que pode ser mudado, como você disse, o que acontece na prática com o profissional? Qual o efeito disso? Olha, o primeiro efeito, e talvez o mais importante, é a clareza. Quando o feedback é específico e factual. O relatório atrasou, a interação com os pais naquela reunião foi X, o plano de aula não continha um item Y, a pessoa entende exatamente o que precisa ser ajustado. Sai daquela coisa vaga, né? Exato. Sai daquela névoa de preciso melhorar, ou pior, meu chefe não gosta de mim, e entra no concreto. Ok, preciso entregar os relatórios no prazo, preciso abordar os pais de outra forma naquela situação, preciso incluir o item Y no plano de aula. Fica tangível. E essa clareza, ela tem um poder enorme de desarmar a defensividade. Ela remove aquela carga emocional negativa de se sentir julgado, criticado como pessoa. Isso é crucial porque, como as pesquisas sobre vulnerabilidade até indicam, algo que o material de soft skills também toca ao falar de coragem, o medo da crítica, ou a vergonha, podem paralisar completamente a pessoa, impedem qualquer aprendizado ou mudança real. A impessoalidade diminui essa barreira emocional. Entendi. A objetividade tira o peso do julgamento pessoal e aí abre espaço para a pessoa refletir sobre a ação em si, sobre o comportamento. E imagino que isso leve ao próximo passo, que é... Exatamente. Com clareza sobre o que mudar e o porquê mudar, porque o feedback também deve explicar o impacto do comportamento, né? E sem aquele bloqueio emocional da crítica pessoal, o profissional se sente mais capaz, mais empoderado para assumir o protagonismo do seu próprio desenvolvimento. Protagonismo. Palavra importante. Muito. Ele não é mais um alvo passivo do feedback, mas um agente ativo que recebe informações úteis para melhorar. Ele pensa, ok, entendi o ponto. O que eu posso fazer para ajustar isso? Muda a postura. Totalmente. E perceba como isso realimenta aqueles pilares da resiliência que a gente mencionou lá no começo.
Assumir o protagonismo fortalece a autoeficácia, a crença de que eu consigo mudar isso. E ao ver os resultados positivos da mudança, fortalece também a autoconfiança. O ciclo se torna positivo. Vira um ciclo virtuoso. Exato. A pessoa aprende não só a corrigir aquele comportamento específico que foi apontado, mas ela também aprende a lidar com o processo de receber feedback e ajustar a rota. Ela vai ficando mais resiliente para futuras situações, para futuros desafios. Faz muito sentido. É como se o feedback impessoal funcionasse como uma aula de navegação, talvez. Ele não só diz, olha, você está fora do curso, mas ele aponta o desvio no mapa, o comportamento X levou ao resultado Y e confia que o navegador, o profissional, tem a capacidade de ajustar o leme, de mudar o comportamento e, no processo, ele vai se tornando um navegador mais habilidoso. Lida melhor com as ondas, com as crises, com mais equilíbrio. Ótima analogia. É isso mesmo. E essa habilidade de surfar a onda das dificuldades, sabe? De se recuperar de eventos estressantes, que é a essência da resiliência como ela é vista em outras áreas, como a médica ou a psicológica, que as fontes também citam de passagem, ela é construída passo a passo. Feedback após feedback, quando o processo é conduzido dessa forma, claro. Com foco no comportamento, com impessoalidade. Então, resumindo a ideia central que está emergindo aqui desses materiais, fortalecer a resiliência através do feedback não tem nada a ver com criar pessoas frias ou insensíveis ou casca-grossa no sentido negativo, mas sim estabelecer um processo e um ambiente onde a informação sobre o desempenho seja entregue de forma objetiva, focada no comportamento observável e não na pessoa. A impessoalidade, então, não é distanciamento afetivo, mas sim a ferramenta que permite que o feedback seja construtivo em vez de destrutivo. Exato. Especialmente num ambiente como o da gestão pública educacional, onde esse princípio da impessoalidade já é ou deveria ser um norteador importante. Precisamente. É uma mudança de cultura, sem dúvida. E exige treino, exige intencionalidade por parte dos gestores. Aprender a observar fatos, a comunicar de forma clara, a separar a pessoa do comportamento. Não é simples, não acontece do dia para a noite. Imagino que não. Mas os benefícios para o desenvolvimento contínuo dos profissionais, para a capacidade de adaptação das equipes e, no fim das contas, para a qualidade da educação que é entregue, são enormes. Cria um espaço onde errar ou precisar ajustar alguma coisa é visto como parte normal do processo de crescimento, e não como motivo de vergonha ou de punição. Um ambiente psicologicamente mais seguro, talvez? Exatamente essa a ideia. Pensando em tudo isso, sabe, especialmente nesses conceitos de autoconsciência e protagonismo que você mencionou, fico com uma reflexão final aqui. Se o feedback impessoal é tão eficaz porque foca no comportamento observável e gera clareza para a mudança, como a gente pode ir um passo além? Como garantir que o profissional não apenas ajuste o comportamento externamente, talvez só para cumprir tabela, para agradar o gestor, mas que ele realmente compreenda a razão da mudança? Que ele internalize isso, conectando talvez com os próprios valores dele, com o propósito como educador. Como fazer para que essa mudança que é impulsionada pelo feedback seja profunda, seja autêntica, sustentável e não só uma adaptação superficial? Acho que essa é uma questão interessante para a gente continuar pensando, né? Uma excelente questão para aprofundar. Como conectar o feedback comportamental com o propósito individual? Fica a reflexão. E resiliência na educação. Foi ótimo aprofundar nesse tema. Estudos em Gestão tem trabalhos técnicos, roteiro e produção do professor Maurício Abacchioni. Se esta conversa trouxe alguma luz ou algum insight útil, não deixe de curtir o episódio, seguir nosso canal para não perder as próximas análises e também compartilhar com colegas que possam se interessar pelo tema. E claro, se puder e quiser, seu apoio à produção é sempre muito bem-vindo. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Até a próxima.